Bom dia, tarde ou noite, a você aí do outro lado da tela. O canal Mas o que é isso? Direto de Portugal para o mundo. Agora, apague a pequena luz da sua habitação. Se coloque cômodo. Cubra-se dos pés à cabeça. E ouça mais 3 relatos aqui do canal. Não se esqueça. Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Acione o sino das notificações. E compartilhe este vídeo. Fazendo isso, você ajuda com o canal para que cresça. E não perde nenhum dos vídeos que temos para vocês. Está na hora de ficar arrepiado. A menina da janela. Eu nunca quis estar ali. Mas o que poderia fazer? Acabamos de chegar em nossa casa nova. Saímos da cidade do Recife Centro para ir morar numa cidade chamada Lajedo. Longe de tudo, um interior bem afastado. Minha mãe falou logo que chegamos. Ah, isso é tudo o que eu pensava. Meu pai e minha mãe sofreram um acidente de carro. O meu pai foi o mais prejudicado, pois ficou com uma sequela horrível. E, para tratarmos, minha mãe precisava de um lugar calmo e ar puro. E é por isso que viemos para esse lugar. Já eu, quando cheguei, parecia estar fazendo parte de um filme. Só me faltavam os mortos-vivos ou um homem alto com uma máscara e um facão. Já eram quase 5 da tarde. Estava escurecendo. Parece que nem o sol quer ficar por aqui. Quando ainda estávamos no caminho, minha mãe estava no volante e eu no banco do carona, e meu pai no banco de trás, quietinho. Meu Deus, ela falou a viagem inteira, me falando que era o melhor lugar do mundo. E é uma maravilha morar num lugar sem poluição, agitação. O campo é lindo. Na verdade, eu só estava pensando em mim. Naquela época, eu devia ser mais doido do que sou hoje. Estávamos acabando de chegar na nossa casa nova. Então ela diminuiu a velocidade, parando o carro de frente à casa. Nossa, aquela casa era mesmo muito grande. Percebi que tínhamos passado por poucas casas depois que entramos neste bairro. Neste meu momento de devaneio, vi que tinha uma casa perto da nossa, e esta era muito estranha. Não sei muito bem como explicar, mas ela era muito antiga. Nunca tinha visto uma como aquela. Do piso até mais ou menos 1 metro de altura. Eram de tijolinhos vermelhos. Já estavam bem estragados, quase sem cores. Subia as paredes da casa toda de madeira, até chegar ao teto. Minha mãe estava estacionando o nosso carro na garagem, subindo por uma rampinha que tinha, enquanto eu estava admirando aquela casa velha. No primeiro andar, em uma janela, vi uma menina. Sei lá, era tão estranha quanto aquela casa. Nesse instante, minha mãe me chama. Dudinha, venha, meu filho. Venha me ajudar a colocar as malas para dentro. Eu logo lhe respondi. Sim, mãe, já vou. Tudo foi muito rápido. Quando eu desci do carro e olhei para a janela, a menina já não estava mais lá. No mesmo instante, senti um pequeno arrepio a percorrer todo o meu corpo.
Nunca senti uma coisa dessas, mas foi muito tenso. Não disse nada para minha mãe. Nisso, ela me pergunta: "O que foi, Dudinha? Estás vendo alguma coisa?" "Vamos, pega logo esta mala que já está escurecendo e ainda tem muita coisa para arrumar. E só tem nós dois para fazer isso." Peguei as malas e coloquei para dentro da casa. Ajudei minha mãe a arrumar os quartos onde iríamos dormir. Também ajudei minha mãe a levar umas caixas pesadas para o outro cômodo. Meu pai só nos observava. Ele não falava muito desde o acidente, pois levou uma pancada muito forte que lhe causou danos cerebrais. Ele parecia que via as coisas um pouco lento. Jantamos e, como não tinha mais nada para fazer, fui para o meu quarto. E quando eram mais ou menos umas meia-noite, deitei para dormir, mas não conseguia. Fiquei olhando para o teto. De tanto olhar para o teto e ouvir os sons da mata que tinha perto de nossa casa, uma sinfonia de bichinhos da noite, comecei a bocejar e fui cochilando aos poucos, mas despertei com umas vozes baixinhas, como que sussurrando. Isso me despertou. Eu não acendi a luz do meu quarto e fui para a janela e vi que na outra casa tinha uma mulher parada à porta da entrada. É, aquela casa velha. A mulher estava vestida com uma camisola e parecia estar ferida, pois vi marcas de sangue na sua cabeça e também em sua roupa. Ela estava falando com a menina que vi logo cedo, e o que ela dizia não parecia ser uma coisa normal. Ela falava à menina: "Rosemary, vá embora, esta casa já não é mais sua. Vá embora, eu não aceito mais você aqui." Aquilo me assustou, senti uma tremedeira no corpo e meu coração parecia querer sair pela boca. Estava tremendo de medo, então comecei a respirar devagar para tentar me acalmar. Na hora, pensei até que ia morrer. Comecei a abrir os olhos bem devagar, minhas pernas ainda trêmulas, e quando olhei outra vez, não vi mais a mulher, mas aquela menina estava virada para a minha janela, me olhando. Naquele dia aprendi que o medo realmente existe. Deus, como eu queria gritar e sair correndo. Em um ato desesperado, fiz a única coisa que poderia fazer naquela situação. Fechei outra vez os olhos e comecei a pensar em Deus e em Jesus. E comecei uma pequena e falha oração. Aos poucos fui abrindo os olhos, devagar, devagar, olhando para aquela janela, mas ela já não estava mais lá. Sumiu da mesma forma que tinha sumido logo cedo. Ufa, que alívio! Com muito cuidado olhei tudo lá embaixo, e na janela onde estava a menina tinha uma pequena luz acesa. Bem, eu não perdi tempo. Tranquei a minha janela e fui correndo para a cama, me cobri dos pés à cabeça, mas eu não consegui dormir mais naquela noite. E tive muito tempo para pensar no que foi aquilo que me aconteceu. Como eu ia dizer para minha mãe que a nossa vizinha estava expulsando um espírito de uma menina medonha. Sei que ela nem queria ouvir o resto da história se eu começasse a falar, mas eu sei o que eu vi. O espírito daquela menina deve atormentar aquela pobre mulher e deve ser muito agressiva, pois tenho certeza que a mulher estava ferida na cabeça. De manhã, quando saí do meu quarto, uma torta deliciosa de abacaxi em cima da mesa.
Antes de falar alguma coisa, minha mãe disse que a vizinha do lado a trouxe. Ela também tinha chegado ontem e hoje nos trouxe a torta e nos desejou boa sorte na casa nova. Na hora pensei, pobre mulher atormentada, que Deus a proteja. Tomei meu café e ajudei minha mãe no restante das arrumações. Então pude sair um pouco. Eu estava curioso para dar uma olhada ao redor e descobrir alguma coisa, o que podia estar acontecendo. Antes de sair, fiz uma prece, claro, e disse à minha mãe: eu vou dar uma volta. Assim que saí, peguei um pedaço de madeira e segui com ele na mão. Não conseguia tirar os olhos daquela casa, e muito menos da janela, e sempre pedindo a Deus que me protegesse de qualquer mal. Ao passar ao lado da casa, vi que tinha uma área nos fundos e percebi que tinha 2 cruzes. Entrei no terreno e, ao me aproximar, tive certeza que era mesmo 2 cruzes. Aquilo me deu um arrepio dos infernos, mas eu estava com medo e também curioso. Não sei explicar, mas tinha que ir até lá. Só sendo um louco mesmo, eu pensei, se o espírito da menina me pegar. Ora, eu mudei meus pensamentos e usei a coragem que tinha. Era pouca, mas era um pouco de coragem. E me aproximava mais e mais. E a cada passo meu coração disparava, e com o coração quase que saindo pela boca, vi aquela mulher que na noite passada estava mandando aquela coisa embora. Ela olhou para mim e me disse calmamente, com um pequeno sorriso: oi, tudo bem? Meu nome é Renata. Eu gosto muito daqui porque foi nesse lugar que cresci. Você é o novo vizinho que mora na casa ao lado, sim? E como é o seu nome? Eu, ainda um pouco sem jeito, lhe disse o meu nome e logo em seguida lhe perguntei: o que a senhora faz aqui? Ela olhou para as cruzes e depois disse: meu pai e minha mãe morreram aqui. E era para eu ter morrido também. Mas como você está vendo, consegui escapar da morte. Prometi cuidar deles até chegar meu dia também. Esta casa é minha por herança. Aquela menina tem uma maldição. Mas eu não vou desistir do que é meu. E me desculpem se não se importa, eu gostaria de ficar só. Por favor, vá embora. Eu apenas assenti com a cabeça em sinal de sim, e agora já tinha a certeza de que tinha um fantasma maligno naquele lugar. Quando saí do terreno, comecei a pensar em como falar sobre isso para minha mãe. Que um espírito mau atormenta a nossa vizinha. Estava andando e pensando com meus olhos virados para o chão enquanto caminhava, e ao levantar a cabeça, vi aquela menina na minha frente, parada e me olhando com uma cara de ódio, a mais ou menos uns 20 passos. Eu estava como petrificado, não conseguia me mexer nem falar, por tanto medo que tinha. Era terrível. Foi quando eu escutei um grito ao meu lado. Era a dona Renata e ela dizia: vá embora, demônio, não vai levar esta alma como levou a de meus pais. Aqui você não é bem-vinda. Neste momento me enchi de coragem e falei: é isto mesmo, desapareça, você não vai levar ninguém mais. Ela não desapareceu nem virou fumaça como vemos nos filmes. Ela apenas se virou e saiu andando. A dona Renata colocou a mão no meu ombro e depois saiu também calada. Minha coragem também se foi quando me vi ali sozinho. Nessa hora,
a minha mãe me chama para almoçar. Não hesitei e saí correndo para minha casa. Almocei, passei o resto do dia dentro de casa. Quando já estava escurecendo, vi minha mãe em desespero, chorando. Corri para ver o que estava acontecendo. Ela não conseguia falar e apontou para o quarto. Pensei logo na menina da janela, mas mesmo assim fui lá no quarto de minha mãe. Vi o meu pai morto. Minha mãe me disse que achava que ele estava dormindo. Naquela mesma noite chamamos o meu tio, que veio nos ajudar com a papelada e o translado do corpo do meu pai, do meu velho pai. Em meio a essa tragédia veio uma coisa boa. Minha mãe disse que não queria mais aquela casa, pois não suportava ver que com apenas um dia perdeu seu marido. E fomos novamente morar no Recife, numa casa do meu tio, já que a nossa tínhamos vendido para comprar aquela casa velha. Meu tio, ele se encarregou de vender aquela casa. Nunca mais soube o que aconteceu com a dona Renata. Também não quis mais inteirar dos fatos. Estou com 50 anos hoje. Minha mãe ainda é viva, graças a Deus. Ela sabe do que passei ali. O meu filho me mostrou esse canal, ouvi algumas histórias e resolvi contar a minha. Eu fico sempre esperando para ver quais serão as próximas, pois agora sou um viciado nessas histórias. Obrigado. O lobisomem de Surubim. Vou contar minha história para vocês, mesmo sabendo que não vão acreditar, mas eu sei o que passei. Isto me intriga muito, e muitas noites me acordo com medo, achando que estou sendo vigiado. Só consigo dormir bem quando tomo remédio. Eu tenho hoje 38 anos e isso me acontece desde quando eu era um adolescente de 15 anos. Assistindo canais de terror, encontrei este canal. Mais do que é isso, ouvindo os relatos e vendo a seriedade, resolvi contar a minha história também. O meu pai era um sanfoneiro, tocava e cantava xote, baião, forró, chachado. Ficou muito famoso e por isso não vou falar seu nome, até porque sei que só podemos usar nomes falsos aqui. Meu pai também cantava as músicas de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, com seu forró pé de serra. Nós morávamos em Olinda, cidade perto do Recife. E chegou a época das festas juninas. E aí era um Deus nos acuda. Todos queriam que meu pai cantasse as músicas do Luiz Gonzaga em seus shows. Meu pai sempre ia para Caruaru, que é a capital do forró. Mas naquele ano ele foi muito bem pago para ir para Surubim, no Agreste pernambucano. Meu pai iria abrir e fechar a temporada das festas juninas. Como minha irmã estava um pouco doente, minha mãe ficou com ela e não participaram conosco, e assim foi o combinado entre nós da família. Então, no dia, peguei a sanfona de meu pai e a levei para o carro. Fiquei esperando meu pai que se despedisse de minha mãe e de minha irmã. Eram mais ou menos 3 a 4 horas de viagem de onde morávamos até Surubim. Quando meu pai entrou no carro, senti uma angústia. Não sabia explicar por que senti aquilo. Logo falei com Deus. Se for com esta viagem, nos proteja. E se for com minha irmã, também a proteja e cuide dela. Fomos ao nosso destino. Aos poucos, as cidades que passávamos iam dando lugar a uma paisagem menos habitada. Agora já estava mais deserta. Com isso, me esqueci do mal-estar que senti logo quando começamos a viajar. Quando saímos de casa já eram mais ou menos 3 da tarde. Estávamos na BR que leva-nos para o nosso destino. O sol já estava quase se pondo
Nós estávamos cantando as músicas que meu pai tinha selecionado para cantar no show, e isso também servia para passar o tempo de viagem. De repente, quase meu pai sai da estrada. Um homem apareceu do nada e gritando dizia: "Ajuda, ajuda minha mulher, por favor." Era um homem alto, magro, barbudo, com roupas velhas e descalço. Seus olhos eram vermelhos, apavorantes. Eu ali estava morto de medo. Meu pai mostrava calmaria, mas via que ele também estava tremendo. Senti que estava querendo se mostrar forte. O homem continuava a gritar sem parar. Meu pai saiu do carro e com cautela disse para o moço: "Se acalme." E parecia que estava conseguindo. Meu pai me chamou e começamos a seguir aquele homem. Não dava para ir de carro, pois era muito estreito o caminho. Eu segurava a mão do meu pai, que estava muito quente e suava também. Chegamos num lugar mais amplo e de longe avistamos uma casa. Era mais uma cabana. Em sua volta estavam árvores secas. Era uma casa de taipa, ou seja, uma casa construída com galhos e com barro. O seu telhado era de palha. Comecei a tremer. O meu pai apertou minha mão e disse: "Calma, filho, eu estou aqui. Não vou deixar nenhum mal acontecer a você." De dentro da casa ouvimos gritos apavorantes. Era a voz de mulher. De repente mudava, ficava como que se estivesse rouca. O homem correu para dentro da casa. Eu dizia para meu pai: "Vamos embora, vamos sair daqui." Ao olhar para o meu pai, estava coberto de suor e também tremendo como eu. E em outra tentativa para me acalmar, disse: "Calma, o povo do interior é assim mesmo, e se acontecer qualquer coisa, corra sem olhar para trás." Ele soltou minha mão e seguiu em direção daquela casa. Já era noite. Meu pai entrou naquela casa escura, sumindo lá dentro. Mas quando meu pai entrou, de repente ficou tudo em silêncio. Cada vez mais minha respiração ficou ofegante. Meus músculos não me obedeciam. Com certeza, se tivesse de correr, não conseguiria. E continuei com os olhos vidrados na entrada daquela casa feia. Passado algum tempo, vi meu pai e o homem que estava com uma mulher nos braços. Fui ficando mais calmo com isso. Perguntei se podia ajudar, mas meu pai disse que não precisava, estava tudo bem. Voltamos os 4 para o carro. Eu e meu pai na frente e o casal no banco de trás. Estava tudo mais tranquilo, mas foi por pouco tempo. 20 minutos mais ou menos de tranquilidade. Paramos mais uma vez na BR e vi de longe umas luzes que pensei que era uma vila. Eles pediram para descer. A mulher tinha seus olhos tristes e o homem também. Eles ficaram à beira da BR e nós seguimos o nosso caminho. Então chegamos na cidade de Surubim. Era uma típica cidade do interior, limpa, aconchegante. Seguimos direto para o centro, onde estava a prefeitura. O centro também era o tipo comum das cidades pequenas. Tinha uma farmácia, uma padaria, uma igreja católica, na sua frente uma grande praça. A cidade estava toda enfeitada de bandeirinhas multicoloridas, cruzando as ruas. E na frente das casas muitas fogueiras. Também muitas barracas com comidas típicas do São João. Meu pai conduzia devagar até ficarmos de frente a uma grande palhoça, que seria onde iria ter as disputas de quadrilha. Meu pai estacionou e um homem nos recepcionou e nos levando para a prefeitura, onde estaríamos esperando o prefeito. Demorou um pouco, não me lembro bem o tempo, mas com a chegada do prefeito foram para uma reunião.
E eu fiquei com os filhos do prefeito, onde me chamaram para ir para a casa de um amigo deles. Eu contei do que tinha acontecido no caminho até chegarmos. Eles ficaram querendo ir onde tinha acontecido. Não sei como, mas me convenceram a levar eles no local. Não era muito longe e fomos. Um deles pegaram uma câmera e as chaves do carro e saímos. Eu estava com medo, mas mesmo assim fui. Quando chegamos no lugar onde estava a casa, não tinha percebido antes, pois tinha 2 cruzes. E significa que quando tem cruzes na beira da estrada, é que houve morte naquele lugar. Falei, pronto, já vimos, agora vamos. Mas a filha do prefeito queria ver a cabana. Fiz de tudo para deixarmos aquele maldito lugar sinistro. Nesse instante, ouvimos um uivo. Mas sabemos que não tem essas coisas por essas bandas. Sem pensarmos, corremos para dentro daquela cabana, a mesma que o meu pai tinha entrado para ajudar aquele casal. Entramos e batemos a porta. Mas alguma coisa estava batendo, querendo entrar. O cheiro de carniça era muito forte. Estávamos chorando de medo. Passado um tempo, aquilo parou de bater. Ficamos em silêncio. E um desespero agora maior, pois aquela coisa desceu pelo teto de palha, caindo mesmo no nosso meio. Quando vimos aquela coisa, nos separamos e aquilo começou a grunhir. Eu abri a porta e corri como louco. Aquela besta do inferno veio atrás de mim e rápido me alcançou. Senti como se cortasse minhas costas, mas não parei e correndo sem saber para onde, caímos numa ribanceira. Eu caí, fiquei rolando e o bicho também junto comigo. Saímos e pelaquela ribanceira e escutei a criatura gritar como se tivesse sentindo dor. Acho que se chocou com alguma pedra ou bateu numa árvore. Eu não vi mais o monstro. Caí perto onde tinha uns homens que estavam caçando e me viram chorando, correram, me perguntaram o que tinha acontecido. Daí ouvimos uns ruídos e eu falei que era um bicho, um monstro, um demônio, não sei. E aquilo estava no meio do mato quando vimos 2 olhos amarelos. Eles não pensaram 2 vezes e atiraram sem perguntar nada. Depois me levaram para a prefeitura, onde eu disse que estava meu pai. Lá chegando, os outros já estavam lá. Perguntei por meu pai e me disseram que ele foi me procurar e nunca mais soubemos notícias dele. Já fazem muitos anos. Alguns falam que o meu pai é que era aquele lobisomem. E eu acredito mais em que ele tenha sido vítima do bicho. Nunca esqueci do meu pai, um homem bom e trabalhador. Sinto muita falta dele. Sei que é difícil crer nisso, mas não julgo vocês por isso. Obrigado. Dançando com a morte. Olá, fãs do canal, mas o que é isso? Eu queria compartilhar uma história que não é minha, mas aconteceu com o meu avô, que hoje já não se encontra nessa terra, pois há 3 anos ele desencarnou. Todos de minha família sabem dessa história, embora nem todos acreditam, mas eu creio sim, pois sou espírita e acredito no que não podemos explicar. Meu avô foi de férias para o México, junto com mais 2 amigos no ano de 2015, e nesse tempo era comemorado o Dia dos Mortos, uma festa comum entre a cultura deles. Na vila onde meu avô estava,
foram tomar umas e outras, e um dos amigos do meu avô conhecia o dono do bar. Então era tudo festa. Lá dentro, todos bebendo e dançando, e já bem tarde, o dono do bar falou que iria fechar, mas disse para o meu avô e seus amigos que podiam ficar lá até amanhecer e podiam beber até não aguentar mais, e depois ele fechava a conta deles. Bem, eles aceitaram de primeira e continuaram a farra só os três. O que era amigo do dono do bar foi buscar mais uma garrafa de tequila e meu avô foi com ele. Foi quando meu avô viu uma coisa que ainda não tinha visto desde a hora que chegaram. Era uma foto. Embaixo da foto tinha uma frase que dizia: Salud la Santa Muerte, ou seja, saúde a Santa Morte. Nisso, meu avô pegou a tequila, colocou em direção à foto e disse: saúde a você, e se quiser se divertir um pouco, pode me acompanhar numa dança. Os dois riram e o seu amigo falou: já estou pronto para parar. Olha lá, o Jairo já está dormindo. Meu avô disse: vocês dois molenga não aguentam nem uma noite de festa. Podem ir dormir, eu cuido das coisas. Pegou a garrafa, o seu copo e foi para a mesa. Ele disse que passando algum tempo, quando só ele estava bebendo, de repente começou a tocar uma música na vitrola, dessas de ficha que você coloca uma moeda para escolher a música e ela cantar. Meu avô levanta procurando quem tinha ligado a máquina e do lado da máquina estava uma jovem bonita, toda atrativa. Seu corpo era perfeito, suas curvas suaves, cabelos negros encaracolados e um vestido que cobriam até seus pés, mas que mostrava o quão era bela, tanto de rosto como de corpo. Nisso ela chama meu avô para o meio do salão. Ele, como um hipnotizado com aquela beleza, vai onde está a moça. Ela abre os braços, ele a abraça e começam a dançar, sem nenhuma palavra. Nenhum dos dois falou nada. Dançou com ela 3 músicas. Ele dizia que ela era muito quente, seu cheiro era muito gostoso, pareciam flores do campo, e seu corpo acompanhava lindamente o toque das canções. Depois dessas 3 músicas, ela o soltou, deu um beijo em sua testa e disse: obrigada pela dança. Meu avô disse que perguntou seu nome e ela lhe respondeu: eu sou quem você convidou para dançar. Meu avô simplesmente deu-lhe as costas, voltou para sua mesa e quando olhou de volta não estava mais nada lá. Tomou mais um trago, saudou a foto mais uma vez. Nisso vem o seu amigo e fala: já tá bom, homem, você já bebeu demais, ficou quase meia hora dançando sem música sozinho. Depois falou: é melhor irmos dormir, amanhã tem mais. Meu avô apenas acenou com a cabeça em sinal de sim e foi dormir. Eu, como falei, acredito. Eu acredito que ele dançou mesmo com a Santa Morte. Obrigado. Obrigado por ter ficado aqui até o final do relato. As 2 primeiras histórias foram nos mandadas pelo nosso correspondente do Brasil, Abimael Quiluta. Não se esqueça de deixar o seu like, acionar o sino das notificações, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal. Você pode mandar suas histórias pelo e-mail
Mas o que é isso, oficial? @gmail.com ou pelo nosso WhatsApp mais 351 963 628 343. Agora tente dormir, se puder.